VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo o que a população precisa saber. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Ô meu povo, aqui é o Sérgio Reis e eu sou fã do agronegócio paranaense. Quando o assunto é carne de qualidade, o Paraná dá show pro mundo inteiro. Mas para continuar assim, os produtores de bovinos, suínos e outros precisam declarar os seus animais até 30 de junho. Acesse lá produtor.adapar.pr.gov.br. O prazo vai até 30 de junho. Paraná, Governo do Estado. Então vamos lá. Bom, pessoal, hoje mais uma vez trouxemos aqui a Andréia para falar, né? A Andréia, agora a secretária de saúde, para falar aí da situação. Porque aparentemente a situação está quieta, porque a gente não está ouvindo falar muito sobre a Covid. Mas lá nos hospitais, aí nos bastidores a coisa está complicada, não tá, André? Tá. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da VP News. Realmente, José Adão, o que acontece a gente está se acostumando com a pandemia, né? Antes o medo era maior, a repercussão, a mídia batia de maneira mais rigorosa em cima da questão da prevenção, em cima da questão dos riscos. Com o tempo, a gente vai precisando retomar as atividades, mudar um pouco, né? As pessoas vão se cansando de bater sempre na mesma tecla, né? De falar da Covid, da pandemia, dos riscos. E a necessidade de voltar à vida normal, de dar sequência, da volta às atividades, acaba que as pessoas acabaram se despreocupando um pouco com a gravidade dessa doença. O que eu posso enxergar hoje, né? A gente pode ver que não só no município de Arapoti, mas inclusive no município de Arapoti, a gente tem tem noticiado mais óbitos. Antes a gente noticiava casos confirmados, noticiávamos mais internações. Hoje a gente acaba noticiando mais óbitos, né? E por que isso tem acontecido? Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande na transferência de pacientes, né? Isso no estado como um todo. As vagas estão cada vez mais escassas, os leitos de UTI continuam ocupados. E o que acontece? Com isso, acaba tendo mais óbito, né? Quanto mais pacientes, quanto mais pessoas se contaminam, mais óbitos nós teremos, mais gravidade nós teremos. Eu espero que com a imunização, como agora nós já estamos vacinando as pessoas que têm comorbidade, com o tempo isso diminua, mas por enquanto ainda estamos num momento preocupante. Veja bem, aí a questão da fiscalização também parece que se acalmou, parece que parou um pouquinho também as fiscalizações, diminuiu. Mas se os casos ainda estão acontecendo, não com a mesma intensidade, porque chegou a quase ter 200 pessoas aí ativo, né? Mas está em 90, 100, mas mesmo assim eu vejo pessoas que andam na noite reclamando que as pessoas estão aí fazendo as suas festas, andando pela rua, fazendo aglomeração, porque as fiscalizações diminuíram. Na verdade, não é que as fiscalizações diminuíram. O que acontece? Há pouco tempo atrás, estávamos com toque de recolher às 20 horas. Então, com mais medidas restritivas, porque os casos estavam aumentando. Houve uma diminuição dos casos e, consequentemente, a gente precisa flexibilizar. Porque se a gente não
flexibiliza, se a gente tem que sempre estar tendo um equilíbrio, porque a gente precisa voltar, as pessoas precisam trabalhar, então a gente tem que tomar muito cuidado com as imposições das medidas restritivas, né? Tem que ter um equilíbrio. Hoje a gente está no momento de maior flexibilidade. Quando flexibiliza, quando os estabelecimentos funcionam como hoje até as 23 horas, quando se permite o consumo de alimento nos estabelecimentos, de bebida, é natural que a população se sinta menos em perigo. E aí as pessoas acabam saindo mais. Então eu acredito que seja isso. A fiscalização ela continua ocorrendo. Eu sempre acompanho as ações da vigilância sanitária. Eu sei que eles acabam recebendo as denúncias. O que eu sinto que diminuiu, José Adão, foi a denúncia. Por muito tempo, a semana passada ainda, ele falou, olha, foi muito tranquilo o final de semana, não tivemos tantas denúncias. A vigilância é quando ela sai, faz aquela ronda, né? Quando ela anda nos estabelecimentos, nos locais, ainda por estar aberto, eles acabam cumprindo, os estabelecimentos estão cumprindo, mantém o máximo de 30 pessoas, como está permitido a pessoa andar, não tem toque de recolher, ele é mais tarde, acaba ficando mais difícil, porque quando tem um toque de recolher mais cedo, a vigilância consegue orientar, as pessoas acabam ficando mais receosas de estar na rua. Então, com as flexibilizações, a impressão de que tudo voltou ao normal é que acontece, não necessariamente que a fiscalização diminuiu. Você falou aí das festas. Lá na rua onde eu moro, o último final de semana mesmo, teve uma casa que se não tivesse, eu vou falar por baixo, 20, até às 5 da manhã, na maior da festa, e é uma rua assim movimentada, que é local de passagem de várias pessoas, mas simplesmente... Mas foi denunciado, e a vigilância que não compareceu? Não, eu não denunciei, porque isso já eram umas 2 horas da manhã, né? Eu ainda achei que estariam todos dormindo e não ia... Não, a denúncia ela se estende 24 horas, eles vão sim até de madrugada, mas a gente sente que isso acontece, as pessoas acabam vendo a sensação de que está tudo bem, está se prevalecendo e as denúncias estão diminuindo significativamente. Então até eu peço para que a população continue denunciando. A gente tem que lembrar que é óbvio que a gente não pode jogar a responsabilidade só na vigilância, só na prefeitura. As pessoas também precisam ter a sua consciência, senão nunca teremos fiscalizações suficientes, né? Mas obviamente que pode continuar o número da vigilância sanitária, depois eu até peço para o José Adão divulgar, né? Novamente, sempre está no site, eu vejo, mas as denúncias elas também precisam continuar. Às vezes a vigilância ela faz a ronda dela, mas ela não consegue abranger o município como um todo, porque também eles cansam, né? Também existem as outras atividades, né? Então às vezes a gente depende muito do denunciante para que a equipe vá até o local. Muitas vezes, se não tiver a denúncia, a pessoa alega que não tem, que são os moradores. Acontece muito isso, da vigilância chegar na casa e a pessoa ter resistência. Quando a gente tem uma denúncia, a gente consegue inclusive encaminhar para o Ministério Público, né? Para dizer que, olha, houve essa denúncia. Então, o denunciante a gente não conta, a denúncia é sigilosa, mas lá no Ministério Público, em algum momento, se precisar, a gente tem um embasamento, tem um respaldo, então é importante a denúncia. André, e na questão aqui do nosso hospital aqui, como que está o atendimento da Covid? Uma situação que eu sempre reclamei, misturado ali para atender, não vou dizer misturado, mas próximo, tanto as pessoas com suspeita de Covid, como as pessoas de um outro atendimento, uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Esses dias eu vi na Câmara a mesma reclamação. O que você pode falar sobre essa situação?
Na verdade, assim, foi colocada aquela tenda lá fora justamente para separar, né? O paciente de Covid, ele fica num ambiente mais aberto, né? Aquele que é suspeito, e ele tem a prioridade, ele entra, tem uma sala, tem a sala específica de atendimento do paciente Covid. O paciente que está suspeito de Covid, ele não é atendido no consultório médico. Ele não é medicado na sala de medicação, é tudo feito numa sala exclusiva para ele. Ele vai ficar aguardando de máscara na sala de espera, e isso o risco, num ambiente aberto, isso o risco é significativamente menor. Vamos colocar nós dois aqui, eu estou assintomática e você está assintomático, mas a gente precisa lembrar que o assintomático, a pessoa que contrai a Covid, ela começa a transmitir o vírus 3 dias antes do início dos sintomas. Então imagina, nós estamos aqui, eu estou de máscara, você está de máscara, estamos mantendo um distanciamento. Então, caso você esteja, esse contato nosso não significa que eu vou me contaminar. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Eu tenho recebido muitos questionamentos nesse sentido que, por exemplo, se eu estou com Covid na minha casa e eu preciso ir no centro de referência, que nenhum familiar meu que mora na mesma casa que eu poderia levar. Isso são coisas que, se eu estou morando, se eu sou um contato domiciliar, se eu colocar a máscara, se eu manter o distanciamento, o risco ele vai diminuir. Como eu contamino? Como eu me contamino? Se eu estiver sem máscara, né? Se eu falar, é o aerossol quem transmite. Se eu tocar a boca, nariz, olhos, né, as mucosas, e não higienizar as minhas mãos e te tocar, né? A contaminação é dessa forma que se dá. Então, é por isso que eu te digo que o hospital, ele separa o atendimento, né? O que acontece é que as pessoas gostariam que tivesse... E o centro de referência, ele é um local de referência para o paciente de Covid. Entretanto, se o paciente tiver uma complicação, é no hospital que ele vai ser dirigido. Muitas pessoas me perguntam, por que não faz um hospital de campanha, né? Porque existe um custo para eu manter 2 hospitais, né? Um só para Covid e o outro, né? Tem todo um gasto que a gente tem que pensar naquilo que eu preciso também investir em saúde pública. A gestão, a Secretaria de Saúde tem que pensar na saúde como um todo, tentar traçar as melhores estratégias, tentar fazer aquilo que é correto, que impeça a contaminação dentro do ambiente hospitalar, né? E isso, a própria comissão de infecção hospitalar do hospital é quem responde. A equipe, a gerência de enfermagem, a responsável técnica do estabelecimento, a enfermeira responsável pela comissão de controle de infecção hospitalar. Então existe todo um respaldo, um embasamento de profissionais que são legalmente habilitados para definir esse fluxo. Inclusive, José Adão, a 3ª Regional de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária da Regional veio verificar esse fluxo de atendimento de Covid no hospital, né? E muitas das orientações que eles nos passaram, o município acatou. André, nós falamos aí que teve 30 casos de Covid aí confirmado por dia, é até uma coisa, entre aspas, normal. Só que agora os números de óbito estão aumentando rapidamente. E lógico que 47 casos aí, que é o que estava ontem, né, o que estava no boletim de ontem, lógico que é um número grande para a nossa cidade. Sim, sem dúvida. A gente gostaria que não tivesse nenhum óbito, né? Mas como eu disse, quanto mais casos houverem, mais riscos de óbitos teremos. Os últimos óbitos são de pacientes idosos que tinham comorbidades, mas eu não posso negar que o fato de estarmos com dificuldades nas transferências, dos hospitais de referência estarem com o número de leitos quase que sem leito disponível, acaba dificultando, e o óbito acaba, infelizmente, sendo um risco maior, né? Então, é por isso que eu digo que a gente precisa estar sempre em alerta, evitar
a contaminação, todos precisam trabalhar, é necessário, mas a gente precisa tomar cuidado. As festas, as aglomerações, as reuniões com o objetivo de festejar, não é o momento. A gente precisa agora fazer aquilo que a gente precisa, que é trabalhar, que é todo mundo. A gente tem que pensar a gente tem que pensar na doença, nas pessoas que estão morrendo, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que precisam trabalhar e que a gente tem que equilibrar as duas coisas. Então, o que a gente pode fazer para evitar a contaminação? Evitar os encontros com o objetivo de festa, né? Com o objetivo de confraternização. Não é o momento para isso. Tá, vamos falar da vacina. As pessoas também precisam tomar a vacina, aquelas pessoas que chegou a sua vez, é necessário que vá tomar a vacina o mais rápido possível, não é? Porque não adianta ficar esperando. Nesse meio tempo, se ela contrai o Covid, né, e não tomou a vacina, pode se complicar mais ainda. Exatamente. A vacina, ela tem como principal objetivo evitar complicações. A pessoa pode até ter o risco de se contaminar, entretanto, a chance de complicação, de precisar de um leito de UTI e de acabar podendo ir a óbito é significativamente menor. Então, as pessoas que estão na faixa etária para imunização, agora nós estamos na fase dos pacientes das pessoas que tenham comorbidades. Existe um documento que está disponível no site da prefeitura, está disponível no Facebook. Quem tem dificuldade de encontrar esse documento, todas as unidades, todos os estabelecimentos de saúde possuem esse documento. Lá na Secretaria de Saúde, na Vigilância Epidemiológica, esse documento está à disposição também. E esse documento precisa ser preenchido e assinado por um profissional de saúde, seja um médico ou um enfermeiro, para que a pessoa possa se dirigir ao centro de vacinação e possa receber a dose da sua vacina. Como que está a vacinação em nosso município? Graças a Deus, assim, a gente tem se surpreendido. Até quero parabenizar a organização da equipe, né, tanto da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, mas da equipe que está lá na vacinação. Eu tenho recebido bastante elogio em relação à organização. Nós estamos vacinando hoje pacientes de 55, 52 anos, 52, 53 anos, se não me engano, já de comorbidade. Estamos com dificuldade nas segundas doses. Não recebemos ainda a vacina para a segunda dose. Aparentemente, entre hoje e amanhã, a regional vai disponibilizar mais doses, a vigilância vai receber mais doses, mas a gente, assim, voltou a demorar um pouquinho a remessa, o repasse de doses para os municípios. Então, a gente gostaríamos de ter, por exemplo, existem trabalhadores de saúde que ainda não foram imunizados, seja porque na ocasião estaria na vez deles, a empresa deles foi cadastrada, ou agora que foi ampliado para aquele grupo, e aí a vacina ainda não veio. Então isso gera uma expectativa, isso gera uma angústia, né, no paciente, na pessoa que precisa receber essa vacina. Então eu peço um pouco de paciência. A Vigilância Epidemiológica tem trabalhado incansavelmente para atender a todas as pessoas. Eu sei que eu gostaria que todo mundo tivesse direito e que todo mundo fosse imunizado, mas infelizmente não depende da gente, não depende de mim, não depende da vigilância daqui, tudo vem do Estado, né? Então às vezes acaba sendo um pouco mais difícil a gente resolver determinadas particularidades aqui no nosso município. O que você teria para contar para a população? O que tem de novo acontecendo na saúde? O que tem de diferente hoje? Na verdade, assim, José Adão, desde a última entrevista que eu dei aqui, que foi quando nós recebemos as ambulâncias, a farmácia de Calógeras, nós estamos trabalhando para a gente... reorganizamos novamente a equipe, fizemos algumas orientações, estamos focados no atendimento do paciente pós-Covid, na reabilitação desse paciente, que é muito importante, e nós estamos aumentando o monitoramento, né, do paciente, tentando monitorar mais o paciente suspeito, né, estamos trabalhando e investindo nisso,
Por quê? Porque foi divulgado pela CESA, foi divulgado pelo Ministério da Saúde um possível aumento de casos, né? Um possível colapso dos serviços de saúde. Então a gente precisa trabalhar para que não aconteça nada aqui em Arapoti. Então é nisso que a gente tem trabalhado, na capacitação, orientando a nossa equipe, trabalhando para utilizar o recurso que veio para a Covid, trabalhando nas licitações, né? A gente precisa equipar as nossas equipes. Por último, nós tivemos assim, uma reorganização e um foco na questão das unidades de saúde do Capão e do Cerrado, que a gente pretende reformar como equipes de apoio rural, né? A equipe, aquela localidade vai poder ser atendida, as unidades serão reformadas, já me foi apresentado o projeto, a gente vai para a fase de aprovação desse projeto. Então a gente tem tentado reorganizar e investir na atenção básica para dar um atendimento de qualidade para a população. Então é nisso que a gente tem trabalhado. Surgiu uma pergunta. As vacinas que estão aí foram feitas antes. Agora falaram, tá aí que está chegando uma nova cepa aí da Índia. É a mesma... A vacina tem o mesmo poder aí de defender? Tem. A vacina, assim, todas essas cepas, né, que teve também a da Amazônia, né, enfim, todas elas, a vacina, ela protege contra todas essas cepas. Ainda não tem nada que a vacina não vá proteger ou não vá impedir as complicações da doença. Então, o mais certo é continuar se vacinando. Quem já está no seu período ali para tomar a vacina. Exatamente, continuar tomando vacina. Porque a vacina, por que eu digo que protege? A vacina, ela age no organismo e ela diminui, a vacina o que é? Ela é como se a gente estivesse tomando anticorpos artificiais. O nosso organismo, ele produz anticorpos contra um vírus que é novo, o nosso organismo não tem defesa. A vacina, ela nos dá anticorpos para defender daquele vírus. E no caso da Covid, quando se adquire uma pessoa, ela foi imunizada, ela vai impedir que tenhamos complicações. Não necessariamente nos impede de ser contaminado pelo vírus, mas a vacina impede de ter complicações em decorrência da doença. Mais simples assim é que o teu corpo já está preparado para aquele vírus. Isso. Se você contrair o Covid. Isso. Você tomou a vacina, o teu corpo se prepara, quando você contrai o Covid, ele já sabe como se defender. Isso, exatamente. Mais alguma coisa, Andréia, que você queria deixar aí para a população? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de poder falar um pouco das ações da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de mais uma vez me colocar à disposição, de dizer que o momento é um momento difícil. Eu espero que isso passe para que possamos investir em saúde pública, que possamos preencher as arestas. Eu sei que existe muita coisa que precisa ser melhorada. Eu preciso trabalhar nisso, mas eu também preciso trabalhar por conta dessa pandemia. Então eu espero que tudo se acalme, que tudo possa passar, que essa vacina venha para diminuir, para a gente sair dessa pandemia e eu consiga trabalhar o outro lado e consiga enxergar a saúde como um todo sem ter que focar na pandemia, como tem acontecido com todo secretário de saúde. Então tá aí, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. VP News. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. VP News, fazendo parte da sua vida.